O Palmeiras é líder isolado, mas o futebol desapareceu. E não é exagero, o time ganhou, mas ganhou sem controlar, sem criar, sem convencer. E enquanto o torcedor comemora o resultado, o que está acontecendo por trás é muito mais grave. Tem jogador revoltado em campo, tem decisão inexplicável da comissão, tem um caso médico que beira o amadorismo e tem um sistema tático que está simplesmente matando o time. A gente não vai falar de tabela, a gente vai expor o que está sustentando e ao mesmo tempo destruindo esse Palmeiras. O Palmeiras venceu o Bragantino, mas o que a gente viu foi exatamente aquilo que o torcedor já começa a perceber. Um time que não controla o jogo. Segundo a própria análise visual dos dados, como mostra aquele gráfico de desempenho no material, o Palmeiras tem volume, mas não tem qualidade real de criação. E isso é o ponto central. O time finaliza, mas não constrói. E aí entra o conceito que a gente precisa ter coragem de falar. O Palmeiras hoje é um líder culposo. É aquele líder que está lá em cima, mas não passa confiança nenhuma de sustentação, porque depende de duas coisas: erro do adversário e milagre individual. E isso não é estrutura de time campeão. Isso é sobrevivência. E quando você sobrevive ao invés de controlar, você está sempre mais perto de cair do que de consolidar. Se o Palmeiras ganhou esse jogo, tem nome e sobrenome: Carlos Miguel. E isso não é opinião, é leitura de jogo. As defesas encabeçadas perigosas, como destacadas no mapa de finalizações do material, mostram exatamente isso. O Palmeiras foi pressionado, o Palmeiras sofreu, o Palmeiras não controlou. E aí entra um ponto muito sério. Quando o seu goleiro é o melhor jogador do jogo com frequência, tem algo errado, muito errado. Porque goleiro salvar jogo é exceção. Quando vira padrão, virou sintoma de um time desorganizado. Hoje o Carlos Miguel não é só goleiro, ele é o sistema defensivo do Palmeiras. E isso mascara um problema gigante. Agora vamos para o momento que resume o Palmeiras hoje: a revolta do Flaco Lopes. O cara faz o gol, é o único que decide, é o único que agride o adversário e sai do jogo revoltado. E com razão, porque o que entra no lugar é o que o Facincani definiu, e aqui a gente reforça: amebismo. Jogadores caros, sem intensidade, sem leitura, sem impacto. E isso não é só crítica individual, é crítica estrutural, porque o sistema atual, principalmente esse 4-2-4, está claramente matando o time. Como o próprio material mostra no esquema tático: pontas invertidos burocráticos, meio-campo vazio, desconexão total entre setores. E aí acontece o inevitável: o Palmeiras vira um time partido, sem construção, sem infiltração, sem criatividade. Só sobra bola esticada, cruzamento, jogada individual. E isso não sustenta alto nível. Agora vem o ponto mais grave de todos: o caso Vitor Roque. E aqui não tem como aliviar. O material é claro: jogador com problema, sequência de viagens desnecessárias, agravamento da lesão, cirurgia. Agora é a pergunta: isso é fatalidade? Ou isso é erro de gestão? Porque um ativo de milhões não pode ser tratado assim. E o contraste com o caso do Paulinho é ainda mais absurdo. Treina normalmente, participa de coletivo, mas não joga por precaução. Que critério é esse? Isso mostra uma coisa: o Palmeiras hoje não tem clareza de processo interno. E quando não tem processo, o campo paga. No mercado, o Palmeiras está ativo, mas ainda sem resolver o principal problema: desempenho em campo. Barbosa pode chegar, Hulk foi ventilado, o clube lidera ranking internacional, como mostrado no painel global. Mas a pergunta real é: isso adianta com esse futebol? Porque não adianta montar elenco sem ter ideia de jogo. E hoje o Palmeiras parece exatamente isso: um elenco caro, sem identidade. O Palmeiras é líder, mas é um líder que não convence. É um líder que depende, que oscila, que não evolui. E mais preocupante que isso, é um time que não mostra caminho de evolução. A gente não passa pano. A gente analisa, critica e fala o que precisa ser dito. Se você valoriza esse tipo de conteúdo, deixa o like, comenta aqui embaixo, compartilha com outro palmeirense e se inscreve no canal. Agora eu quero saber de você: o que mais te preocupa hoje? A lesão do Vitor Roque ou o futebol que Palmeiras está jogando? Nos vemos no próximo vídeo. Até mais! Dale, 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 o canal da torcida alviverde.